adoro, Senhor. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, aleluia. Te adoro, Senhor, com todo o meu coração. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, aleluia. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Jesus, Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. És tu, Senhor, és tu, Senhor. Deus, neste momento fala através da tua palavra aos nossos corações. Deus, fala através do teu servo nesta hora, Pai. Declaramos, Senhor, que estamos disponíveis para ouvir a tua voz nesta tarde. Estamos prontos para ouvir o teu servo falar connosco, falar aquilo que tu tens para nós, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo que tivemos na tua presença, Pai, te louvando. Mas, Senhor, agora fala connosco. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Temos tido um bom tempo na presença de Deus e Deus tem falado já aos nossos corações. Temos sentido a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Deus verdadeiramente está aqui, irmãos. Que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e deixar Deus mover este lugar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Sem perca de tempo, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias na epístola do apóstolo São Paulo a 1 Timóteo. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim a epígrafe do texto, o título: Fidelidade e diligência no ministério. Por se tratar de um culto de jovens, orei ao Senhor, pedi uma palavra para que possa compartilhar com os jovens, não somente os jovens, mas os irmãos da igreja. O Senhor colocou esta palavra no meu coração. Capítulo 4, verso 6 da primeira epístola a Timóteo, diz assim a palavra de Deus: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos do Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Até aqui. Aleluia. Observando esta palavra, o Senhor colocou no meu coração como ter uma boa conduta para com Deus. Observando esse texto, logo me veio à memória em Atos capítulo 16,
quando retrata a vida de um jovem promissor evangelista, ao qual Paulo, quando chega na cidade de Derbe e Listra, que situava-se na Ásia Menor ou na atual Turquia, Deus tocou no coração do apóstolo Paulo a chamar para acompanhar ele um jovem Timóteo, cuja mãe era judia e seu pai era grego. Então, esse jovem tinha um bom testemunho, pelo qual Paulo o chamou para segui-lo, juntamente com ele na carreira ministerial, para ser um evangelista, pregando o evangelho do Senhor naquela região. Passado uns tempos, Paulo instituiu ele como um obreiro na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava ali liderando como um pastor daquela congregação. Mas aqui eu vejo algo da parte de Deus, que Timóteo estava passando um momento difícil na sua vida ministerial. Quem sabe estava desanimado ou até mesmo passando por circunstâncias adversas. Mas ele não estava mais conseguindo forças para conseguir lutar. E Paulo então escreveu esta carta a Timóteo, instruindo ele a perseverar e continuar batalhando para que o Senhor pudesse usá-lo continuamente e pudesse ainda mais enchê-lo do Espírito Santo e encher de toda a instrução da palavra de Deus para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração 6 aspectos pela qual devemos ter para ter uma boa conduta para com Deus e ser santificados por Ele. E é sobre esses 6 aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos. Para nós termos uma boa conduta para com Deus, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no capítulo 2 e versículo de número 6 ao 8 da Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8 de Tito, da Epístola a Tito. Aleluia. 6 aspectos pelo qual devemos ter para com Deus, para termos uma boa conduta diante do Senhor. A primeira é preciso ter seriedade. Devemos ter seriedade com as coisas de Deus. Como nós vemos na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, e dá por exemplo de boas obras na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aleluia. Para nós termos uma boa conduta para com Deus, nós precisamos ser sério com as coisas de Deus, irmãos. A obra do Senhor, ela não é brincadeira, não é uma coisa que nós devemos levar a bel prazer ou de qualquer maneira. É algo que nós devemos ter zelo pela palavra de Deus. Porque, irmãos, nós estamos muitas das vezes brincando com coisa séria. E o Senhor, Ele é sério. O Senhor é um Deus de seriedade. Nós devemos ter seriedade com as coisas de Deus e dar devido valor. Aleluia. E nós devemos também ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o adversário não se vergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aleluia. Muitas das vezes nós temos envergonhado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no mundo aí fora, falando coisas que não convêm. Porque o Senhor nos instrui a ter uma linguagem sã e irrepreensível. Porque pelo nosso testemunho, muitos que estão aí fora conseguirão chegar a Cristo. Mas para isso nós temos que viver como Cristo vivia, uma vida de seriedade, uma vida de compromisso com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Para nós, esse é o primeiro aspecto, termos seriedade para com as coisas de Deus. O segundo aspecto que quero compartilhar com os irmãos está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 27. Nós precisamos, para ter uma boa conduta para com Deus, ter autocontrole. É preciso ter autocontrole. É preciso ter domínio próprio. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 27, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Aleluia. Aqui Jeremias estava falando para jovens. Mas nós podemos ver isso em todos os fatores das nossas vidas. Há tantas coisas que muitas das vezes torna-se empecilho para Deus operar em nós. Muitas das vezes nós tomamos o nosso tempo com tantas coisas banais deste mundo e deixamos a palavra de Deus, deixamos o Espírito Santo, deixamos o período de oração, tudo de lado. Mas Deus exorta-nos a termos autocontrole e domínio próprio. Nós devemos, irmãos, remir o nosso tempo, porque, irmãos, Jesus está voltando para buscar uma igreja sã, uma igreja
zelosa, uma igreja escolhida sua e de boas obras. Mas para isso nós devemos viver aquilo que nós pregamos ou que aprendemos com a palavra de Deus. Nós devemos ter uma vida que tenha domínio próprio, irmãos. Há tantas coisas que têm tirado o nosso tempo de voltar-se para Deus. Se você parar um minuto e fazer uma reflexão do seu dia, quanto tempo tu tens dedicado ao Senhor? Quanto tempo do seu dia tu tens dedicado ao Senhor? Quanto tempo você tem orado na presença de Deus? Quanto tempo você tem procurado ler a palavra do Senhor? Nós temos 24 horas por dia, nós devemos procurar remir o nosso tempo ao pormenor, para nós também termos um tempo de intimidade para com Deus, porque o Senhor muitas das vezes Ele tem saudade de ouvir a nossa voz. Passamos semanas, dias, semanas, meses, às vezes só temos tempo de falar com Deus dentro de um culto, mas Deus quer muito mais de nós. Deus quer ainda mais, quer que nós devamos ter um tempo maior de busca e comunhão com Ele. Porque Deus quer falar conosco, ter intimidade conosco. Deus quer derramar dos seus dons espirituais sobre nós. Deus quer avivar esta nação. Deus quer avivar esta igreja. Deus quer avivar esta cidade. Deus quer avivar a Europa. Mas para isso nós devemos ter um período de comunhão com Deus. Devemos ter intimidade, um relacionamento para com Deus, para que Ele possa falar conosco intimamente. Aleluia. Mas para isso nós devemos ter autocontrole e domínio próprio. Muitas das vezes a internet, a televisão ou tantas outras coisas têm procurado tirar o nosso tempo de nós dedicarmos também um período ao Senhor. Aleluia. Nós devemos ter este cuidado. O terceiro que eu quero compartilhar com os irmãos, nós precisamos ser um bom exemplo. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Para nós termos uma boa conduta com Deus, nós precisamos ser um bom exemplo. Será que nós temos sido um bom exemplo para o mundo? Será que o mundo pode ver-nos como um reflexo do Senhor Jesus Cristo? Será que o mundo pode ver-nos como o sal da terra? Será que o mundo pode nos ver como luz do mundo que brilha em meio às trevas? Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitardes. Paulo está advertindo aos Tessalonicenses que eles deveriam ser um bom exemplo para que as pessoas do mundo os imitassem. É isso que nós devemos também ser um bom exemplo para o mundo. Em tudo nós devemos ser sérios, nós devemos ter caráter, nós devemos ter uma vida de dignidade, para que o mundo possa olhar para nós e falar, realmente aquela pessoa é uma pessoa que é o reflexo de Jesus Cristo, é o reflexo de ser cristão, é uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem compaixão pelas outras pessoas. Nós devemos ser um bom exemplo. Jesus foi o maior exemplo de tudo. Ele sofreu todos os tipos de açoites, acusações, todos os tipos de situação ele sofreu. Mas mesmo assim, ele sofreu como uma ovelha muda e foi ao matadouro por amor a mim e por amor a você. Aleluia. Porque ele foi o melhor exemplo que nós devemos seguir. E Paulo tinha essa audácia, essa ousadia, essa autoridade de dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo. Para uma pessoa, será que nós podemos dizer essas palavras? Será que nós podemos dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo? Será que nós temos feito aquilo que Paulo procurou fazer como Jesus fazia? Que isso sirva de reflexão para nós, irmãos. Deus tem tantas coisas para compartilhar conosco. Mas será que nós estamos feito aquilo que Deus quer realmente? Aleluia. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, quando nós limos o versículo 12, Paulo também exorta a ele para dizer para as pessoas, para que ninguém menosprezasse por ele ser jovem. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Muitas das vezes Deus começa a usar jovens na igreja, aleluia. Mas surgem pessoas que têm invejas e criam contendas e porfias por causa destes jovens.
Mas eu quero dizer para você nessa tarde, jovem, pela palavra do Senhor que está aqui escrita, que ninguém despreze a tua mocidade, mas continue sendo exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e no espírito, na fé e na pureza. Porque Deus se agrada de ti. Aleluia. Porque ainda que muitos não deem valor para ti, eu quero dizer para você nessa tarde, o Espírito Santo do Senhor que habita em você, Ele se agrada de ti, Ele quer que continue perseverando e fazendo a vontade de Deus, que Deus ainda vai te usar ainda muito mais. Aleluia. Tito 2,7 diz assim: tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Devemos ser exemplo em sinceridade também. Devemos ser sinceros uns com os outros, irmãos. Muitas das vezes há tantas porfias. Paulo advertiu as igrejas da Ásia por tantas coisas. Por contendas, por causa de porfias, por causa de desavença entre irmãos. Será que nos nossos dias é diferente? Não é não, nós somos humanos, nós somos carne. Nós também temos a tendência de falhar e pecar. Mas eu tomo as palavras que Paulo disse em Efésios no capítulo 6, versículo de número 12. Que a nossa luta não é contra a carne, mas sim não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Aleluia. Devemos amar-nos uns aos outros. Nós devemos ser exemplo no trato, no carinho. Nós devemos ter carinho pelas outras pessoas, termos afeição, para que nós possamos ter uma boa conduta para com Deus e seguirmos os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em quarto lugar, é preciso ter piedade. Ou piedoso. Leamos 1 Timóteo 2:1 e 2. Piedade, que vem da palavra grega eusebeia, e quer dizer compaixão, bondade, fazer coisas boas, é uma religião sadia. Isso é a piedade. Piedade é ter compaixão pelo próximo, ter amor. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, essa quinta-feira uma irmã deu um testemunho ali no Instituto Bíblico, na quinta-feira, e contou um exemplo de uma missionária que estava a pregar. Ela estava pregando nas missões, e aconteceu uma situação em que ela foi violada. Ela se angustiou tanto e quis abandonar a caminhada, não queria mais pregar a palavra do Senhor, já não queria ser mais missionária. E os irmãos, ela disse que queria ser uma cristã novamente, normal, de banco, não queria mais participar em nada da igreja, já para ela já não dava mais. E um pastor que conhecia convidou-a para pregar um outro dia, e ela não quis ir pregar. Falou: não, irmão, eu agora já não prego mais. Para mim acabou a minha vida ministerial, eu somente sou um membro, não prego mais a palavra do Senhor. Aleluia. Mas aquele pastor insistiu e disse: então já que não queres pregar, pelo menos vá um dia visitar a minha igreja, e marcou o dia para ela ir. E nesse dia, esse irmão não havia convidado um pregador, e disse: eu não vou convidar ninguém para pregar, e eu tenho certeza que aquela irmã vai pregar. E foi chegando a hora da mensagem, e ele não sabia o que fazer. Mas Deus sabe o que faz. Deus colocou no coração dele de chamá-la para dar um testemunho ou contar uma palavra. E nesse tempo ela chegou, ele levantou no púlpito e chamou-a para trazer a palavra. E ela veio à frente. Estava um bocado irritada, com certeza, porque não queria ser chamada para nada. Mas ainda assim ela persistiu e foi. E nisto ela levantou-se e começou a contar o seu testemunho, que ela tinha ido para a missão e tudo o que aconteceu com ela, que foi violada. E quando ela começou a contar o seu testemunho, uma irmã que estava no meio da igreja começou a chorar de uma forma compulsiva, em que toda a igreja ficou surpreso com aquilo, ficou um pouco assustado. Mas depois que ela terminou de contar o seu testemunho, aquela irmã que estava chorando compulsivamente veio ter com ela e disse: hoje mesmo eu iria tirar a minha vida, mas como hoje tu vieste e deste testemunho e contasse tudo que se passou contigo,
eu também passei pela mesma situação. Hoje eu ia me despedir do Senhor, mas por aquilo que tu perseveraste nos caminhos do Senhor, e ainda está aqui testificando, eu hoje não vou fazer isso e vou voltar novamente a fazer a vontade de Deus. Hoje essa irmã está fazendo missão novamente. Irmãos, há tantas situações adversas, há tantas barreiras, há tantas situações complicadas na nossa vida. Mas nós nunca devemos deixar de ser um bom exemplo na presença de Deus. Devemos estar perseverantes em boas obras e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque Deus tem grandes coisas a fazer através de nós. Nós devemos ser um bom exemplo, irmãos. Ainda que muitas das vezes, como eu vinha citando esse exemplo dessa irmã. Irmãos, como que nós olhamos para as pessoas aí fora? Um drogado, uma prostituta, ou uma pessoa que está preso no presídio, ou uma pessoa que está no leito de hospital em enfermidade. Será que nós temos essa compaixão, esta piedade, como eu vinha falando? Será que nós somos piedosos? Irmãos, nós devemos ter compaixão para com o nosso próximo. Aleluia. Outro dia um irmão estava contando um testemunho, que uma irmã lá em Coimbra, aliás, ele estava contando um testemunho que uma senhora em Coimbra era mendiga, uma mulher da rua. Mas ele começou a contar para mim de uma forma que eu fiquei mesmo surpreso com aquilo. Que ele conheceu uma senhora que outrora ela era advogada. Mas por causa das circunstâncias da vida, ela perdeu tudo que tinha e foi viver na rua, tornou-se uma mendiga. E ele, movido de compaixão, cedeu-lhe a casa para ela tomar um banho, deu-lhe de comer e deu vestes a ela. E fez um ato de compaixão, um ato de bondade para com aquela mulher. Hoje ela está no centro de recuperação. Irmãos, às vezes nós olhamos para essas pessoas que estão vivendo na rua e não sabemos de onde elas vieram, o que sucedeu a elas para parar naquela situação. Que Deus use-nos com misericórdia, com piedade por essas pessoas. Porque nós devemos ser exemplos, ser imitadores de Cristo. Outrora essas pessoas também eram para ter uma vida como a nossa. Mas Satanás, como é o Deus desse século, tem cegado a humanidade, ele usa de todas as maneiras para destruir, porque esse é o que ele veio fazer, é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Por isso nós devemos olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, que nós possamos estender a mão e tirar essas pessoas do poço em que ela está enfiada. Mas há pessoas que, quando há pessoas dentro do poço, querem pisar ainda mais. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter compaixão, sermos piedosos. Para nós termos uma boa conduta para com Deus, nós temos que ser piedosos, termos compaixão. Aleluia. Ademoeste, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Nós vemos Paulo chamando a atenção também para nós orarmos por aqueles que estão em eminência, os governantes desse país. Muitas das vezes nós só sabemos criticar, irmãos. Olhamos pela situação que está o país em crise, em situação adversa, em que parece que não há esperança. Mas eu quero dizer, para nós que servimos a Jesus, a nossa esperança não está nos homens, está em Deus. Porque é Ele quem cuida de nós. Aleluia. Ao invés de nós estarmos criticando os governantes dessa nação, nós devemos colocar nosso joelho em terra e orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia deles. Aleluia. Quinto passo para nós termos uma boa conduta para com Deus. Salmo 119. E versículo de número 9, e verso 9. Glória a Jesus. Salmos 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. A única forma de nós ter uma vida limpa é observando a palavra de Deus. É se alimentando da palavra de Deus, irmãos. Quanto tempo você tem gastado, se é que posso dizer assim, em ler a palavra de Deus?
Nós não devemos ter a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, somente para ser um enfeite nas nossas estantes, ou até mesmo ser da cabeceira da cama. Algumas já estão com as folhas até amarelas. Mas nós devemos ter a palavra do Senhor para nós se alimentarmos. Porque Deus tem resposta para cada um dos nossos problemas, para cada uma das nossas dificuldades. A resposta dele está na palavra de Deus. Deus tem solução para tudo na nossa vida, mas nós devemos observar a palavra do Senhor para que Ele nos limpe, para que Ele nos purifique, para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus, sermos limpos de todo mal, de todo pecado. Aleluia. Irmãos, é sério. Essas coisas que tenho compartilhado com os irmãos é coisa séria. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós não estamos agradando a Deus. E nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo do Senhor e procurarmos encontrar aquilo que agrada ao Senhor e fazer aquilo que agrada a Ele. Aleluia. Que Deus possa usar-nos para fazer a sua vontade. Em sexto lugar, pureza em grego significa agneia. Em sexto lugar, é preciso ter uma pureza cristã, que significa ser limpo, ser puro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Que nós possamos se purificar de toda a imundícia. Eu cada vez mais, ontem eu estava no salão cortando o cabelo, comecei a ler uma revista que me repugnava. Há uma telenovela qualquer aí que vai colocar 7 homossexuais para enfrentar ainda mais a moral cívica humana. Irmãos, o mundo dá nojo. Jesus está prestes a buscar a sua igreja e o mundo está metendo ainda mais nojo. Que nós possamos se purificar dessas nojeiras. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós não vamos ter tempos bons, estamos tendo tempos mais difíceis ainda. Há várias leis e leis pelo mundo afora, tentando infiltrar coisas malignas, vindo direto mesmo do inferno, coisas de Satanás mesmo, para que possa tirar toda a moral humana, tirar-nos do centro da vontade de Deus, tirar-nos de ter uma boa conduta para com Deus. Porque há pessoas que já estão se tornando simpatizantes dessas coisas. Eu acho engraçado que quando eu leio em Gênesis e vejo Abraão orando para que Deus não permita que Ló venha perecer, juntamente com aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Eu acho interessante que quando aparecem os varões, os anjos, há homens malignos ali que queriam coabitar com aqueles homens, com os anjos do Senhor. Mas Ló colocou aqueles homens porta fora. E nós temos feito ao contrário, temos colocado os homossexuais porta dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. 2 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Para nós termos pureza cristã, nós temos que se afastar das imundícias da carne, irmãos. Há tanta perversidade no mundo e há tanta impureza, até mesmo dentro das escolas. Os nossos filhos, eu ainda não tenho, mas muitos irmãos têm, mas sabe que é um processo difícil. Essa semana nós tivemos a compartilhar ali com o pastor Paulo Gomes na sala de aula acerca dessa situação, em que cada vez mais pessoas que estão instruindo nas escolas, muitos usam cartomâncias, outros bruxarias e tantas coisas malignas dentro da sala de aula, quem sabe professores homossexuais, e tentam influenciar na sociedade, até mesmo os nossos filhos cristãos que estão ali, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nós vivemos num tempo difícil, nós devemos estar alerta e devemos ter o cuidado de chamar a atenção dos nossos filhos e falar com eles acerca de tantas coisas, irmãos. Como nós temos educado os nossos filhos também.
Talvez não sirva para mim, que ainda não tenho filho, mas quem sabe para o futuro. Mas Deus alerta-nos ainda mais, que nós venhamos estar alerta. Efésios 4 e 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Devemos procurar a santidade. Paulo dizia que nós devemos procurar chegar à estatura de varão perfeito. Nós devemos estar aperfeiçoando dia após dia para podermos estar agradando a Deus. Aleluia. Ter pureza cristã. Ser limpo de todo mal, de todo pecado. Há tantas coisas nos cercando, irmãos. Hoje nós vemos tantas coisas do pecado, tantas coisas que nos cercam. São tão fáceis de nós cairmos. A palavra do Senhor está sempre a nos advertirmos: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sempre. Para nós estarmos firmes em Jesus Cristo, nós temos que estar olhando para o alvo, procurarmos ter uma vida santa, uma vida limpa, uma vida de piedade, uma vida que seja um bom exemplo, uma vida de domínio próprio. Nós devemos ter esses 6 aspectos da nossa vida para que possamos agradar a Deus. Aleluia. Para concluirmos, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Vou esperar os irmãos abrir. Quero chamar o Pedro e o grupo de louvor também para vir louvar aqui à frente. Eu quero estar orando logo após, juntamente com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para termos uma boa conduta com Deus, nós devemos ter esses 6 requisitos, irmãos. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, remida no seu sangue. Mas para isso, irmãos, nós temos que ser sérios com as coisas de Deus. A obra do Senhor não é brincadeira. Não é para se brincar com as coisas de Deus. Nós devemos ter domínio próprio, devemos ter autocontrole. Nós devemos ser um bom exemplo. Nós devemos ter piedade das pessoas, ter compaixão das pessoas. Nós devemos ter uma vida limpa. Nós devemos ser puros. Aleluia. Imaculados. E seguirmos continuamente firmes e inabaláveis. Seguindo a paz com todos, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A obra do Senhor não é brincadeira, o caminho do Senhor é estreito mesmo, mas é um caminho que conduz à vida eterna, é um caminho que conduz a Jerusalém, como nós havíamos cantado aqui, é um caminho de santificação, é um caminho cheio do Espírito Santo, como Abigail falou que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja avivada é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que pratica esses 6 aspectos que nós mencionamos aqui. Aleluia. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Glória a Jesus. Deus é bom, irmãos. Que isso sirva de alerta para nós. Estarmos voltados para Jesus, que é o nosso alvo, é o autor e consumador da nossa fé. E nossa fé deve estar sempre nele. Tendo cuidado, irmãos. Porque Satanás está aí fora, não é para brincadeira. Há quanta gente, até mesmo pastores, líderes, ele tem derrubado. E nós, irmãos, devemos estar em constante vigilância. A palavra do Senhor nos adverte para nós estarmos vigiando e orando. 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 Pois que o vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo jamais torna para ele vazia a palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra do Senhor jamais volta para ele vazio. Antes cumpre o seu propósito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que toda palavra divinamente inspirada é apta para ensinar, redarguir, instruir em justiça. Aliás, isso é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16.
devemos ter cuidado, porque o inimigo não está para brincadeira, irmãos. E nós estamos chegando tempos difíceis na terra. Já tenho ouvido falar isso, não é de agora. Até mesmo aqui no culto da manhã, na igreja, Deus já usou pessoas para falar que os tempos que vêm sobre a terra são tempos difíceis. É tempo de nós despertarmos do sono letárgico. É tempo de nós estarmos despertos, irmãos. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja sua, lavada, remida no seu sangue. Uma igreja santificada por Ele. Porque o sacrifício dele no Calvário não foi em vão. Foi para que nós salvássemos. Aleluia. Pode louvar, Pedro. Glória a Jesus. Se alguém quiser vir à frente e receber oração, Jesus acredita. Esteja à vontade. Aquele que sentiu que Deus falou consigo nessa tarde, não perca a oportunidade. Aleluia. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje é uma oportunidade grande que o Senhor te dá. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, eu pertenço. Aleluia. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, és tu, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te Glória a Jesus. Curva a sua cabeça. Faça uma reflexão com Deus. Deus está aqui. Ele tem saudade de ouvir a voz de muitas pessoas aqui. O Senhor tem saudade de te ouvir. O Espírito Santo tem saudade. Clama a Ele. Ele está aqui atento à tua voz. Ele vos ama. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. O Senhor conhece os corações dos teus filhos, Senhor, nessa tarde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor vela em cumprir por ela, Senhor. E o Senhor tem falado de muitas maneiras, Senhor. E aqueles que são sensíveis ao teu Espírito Santo, Senhor, abre o coração para ti. O Senhor tem falado. Que o Senhor possa animar os teus filhos, Senhor, que muitas das vezes estão desanimados. Que o Senhor possa despertar a tua igreja, Senhor, para viver uma vida sadia, uma vida santa, uma vida pura, Senhor, com temor. E possa cumprir, Senhor, todo o propósito que o Senhor tem colocado aos nossos corações para assim fazê-lo. Pai, eis aqui a tua noiva, a tua igreja que o Senhor escolheu. E o Senhor chamou, Senhor, cada um dos teus filhos, escreveu o nome deles no teu livro, Senhor. E o Senhor tem cuidado deles de várias maneiras, Senhor, dando livramento. O Senhor tem abençoado, não tem deixado faltar nada, Senhor.
E que o Senhor continue, Senhor, abençoando, Senhor, e continue incentivando os teus filhos, Senhor, meu Deus, a estar, Senhor, fazendo a tua vontade e a tua obra, Pai. Eis aqui, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, e continua usando, Senhor, os jovens dessa igreja, que eles possam estar no centro da tua vontade, Senhor, e que o Senhor possa cumprir todo o propósito, Senhor, meu Deus. Assim como Paulo incentivou a Timóteo a estar perseverante, Senhor, tanto na sua vida ministerial, tanto na sua vida pessoal, que o Senhor também use os jovens, cada um, Senhor, naquilo que o Senhor tem chamado, Senhor, meu Deus. Pai querido, também a tua igreja, Senhor, todos os departamentos da igreja, o pastor, Senhor, a irmã Nélia, o pastor Rui, Senhor, abençoa esta família e continua os usando, Senhor, nas tuas mãos, segundo a tua vontade, Senhor. Também rogo a Ti em favor do Felipe, do João, Senhor. Também, Senhor, do irmão Isaac, Senhor, de todos os obreiros, Senhor, que fazem parte do ministério da igreja, Senhor. Pai querido, usa cada um dos Teus filhos, Senhor, que compõem, Senhor, os porteiros, Senhor, meu Deus. Continua abençoando a Tua igreja, a Tua noiva que o Senhor escolheu, e que o Senhor possa usá-los, Senhor, meu Deus, cheio das virtudes do Teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Esta é a minha oração, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Iremos estando terminando já de seguida. Quero só anunciar, no próximo sábado às 8h30 iremos ter a reunião de jovens. Isto anuncia para os jovens, para estarem presentes. Estão todos convidados. Os irmãos também que queiram estar, também estão convidados, que possam estar à vontade para estar, mas principalmente os jovens estejam presentes. Vai ser um tempo bom, vamos estar aqui em comunhão, um tempo diferente para nós também. Amém? E vamos estando terminando. Os irmãos estão felizes com Deus? Amém? Então vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar para que Deus, esta palavra, possa interiorizar, possa ficar no nosso coração. Não seja apenas mais uma palavra, mas seja algo especial que Deus tem falado a cada um. Pai amado, Senhor. Ó Pai, levantamos mais uma vez a nossa voz, Senhor, a Ti, Senhor. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro ao nosso coração, Senhor, e possa ter ficado gravada, Senhor. Que esta tenha sido a Tua voz a falar connosco, Pai. Ó Senhor, agora, Pai, guarda cada irmão, Senhor, quando vai para as suas casas, Senhor. Ó Pai, e fica com eles toda a semana, Senhor. Ó Pai, e ajuda-os, Senhor, nas suas tarefas diárias, Pai. Em nome de Jesus, tu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Está terminado o culto. Deus vos abençoe. Amém.